Olá, tudo bem? Me chamo Rodrigo da Silva Menezes, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e, em conjunto com a minha professora orientadora, Yara Vieira Guimarães, nós escrevemos o texto com o título de O Conhecimento Geográfico como Elemento Fundamental para a Formação Escolar de Jovens. É importante salientar na introdução que esse texto faz parte de um dos resultados de pesquisa bibliográfica que é integrante do projeto de tese desenvolvido no PPGED da UFO. E, nesse caso, esse texto tem como foco o conhecimento geográfico que foi trabalhado de acordo com a evolução do arcabouço normativo da educação brasileira. Ou seja, como que o conhecimento geográfico é tratado nas legislações educacionais ao longo da evolução do arcabouço normativo brasileiro, da educação brasileira. E uma das frases fundamentais, né, um trecho fundamental do trabalho de Kimura, 2008, resume muito bem essa importância, né, do trabalho, que significa o quê? Se quisermos falar da escola de modo que nos surja dotada de alguma lógica compreensiva, é indispensável tomá-la em um determinado contexto. Então, se a gente quer compreender a geografia escolar, nós precisamos tomar um contexto. Que contexto é esse? É a evolução do próprio arcabouço normativo da educação brasileira e como que o conhecimento geográfico é enfatizado, né, nessas legislações, nesses documentos oficiais. Então, o objetivo geral do trabalho é justamente esse, né? Analisar a evolução do conhecimento geográfico na formação de jovens escolares numa perspectiva cronológica que acompanha as diversas fases do desenvolvimento político, social e econômico do Brasil. O nosso referencial teórico parte de vários autores. Nesse caso, fizemos aqui destaque para três: Kimura, 2008, Cavalcante, 2021 e Guimarães, 2009. O primeiro excerto do texto de Kimura fala sobre o seguinte: a aprendizagem pode ser entendida como o processo pelo qual o ser humano percebe, experimenta, elabora, incorpora, acumula as informações sobre a realidade transformadas em conhecimento. Então, a ideia é de compreender a aprendizagem como uma experiência que o jovem desenvolve, transformando a sua própria realidade em conhecimento, né? Então, a aprendizagem geográfica seria justamente isso. A aprendizagem geográfica é uma reflexão sobre o mundo que se vive, né? Isso é bastante importante. Lana Cavalcanti nos diz que, para argumentar a relevância da geografia, deve-se considerar as relações entre desenvolvimento mental geral e o processo de aprendizagem que ocorre com as crianças e jovens ao longo de sua vida, e particularmente na escola. Então, a relevância da geografia parte do pressuposto da aprendizagem do jovem, da criança, e do seu desenvolvimento mental geral. Então, o foco da geografia escolar que nós acreditamos deve ser a aprendizagem, deve ser o aluno, deve ser o estudante. E, por fim, Yara Guimarães nos diz que o que se pretende é aprofundar a diversidade de práticas pedagógicas no ambiente escolar e, com isso, desenvolver outras metodologias que fortaleçam de forma criativa a aprendizagem geográfica. Então, nesse trecho, a Guimarães nos coloca a importância muito grande de se pensar em metodologias para desenvolver a criatividade dos estudantes. E, no caso da geografia, a criatividade dos estudantes em compreender a própria realidade. E aí trabalhar com diversas linguagens, com diversas metodologias, né? Então, esse é o arcabouço teórico, esse é o referencial teórico que nós temos do ideal de um objeto da geografia escolar, né? A metodologia do trabalho, ela segue a trilha de uma investigação científica mediada pela abordagem qualitativa, com o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica em diferentes fontes. Então, nós utilizamos livros, artigos científicos, teses, dissertações localizadas em diversos repositórios acadêmicos, como bibliotecas virtuais, mecanismos de busca online de artigos, como o Google Scholar, por exemplo, publicações em institutos oficiais de pesquisa, como o DGE, INEP,
periódicos e revistas científicas também, né? Então, basicamente, foi esse o percurso metodológico, uma pesquisa qualitativa de referencial teórico, né? Resultados e discussões. Então, a primeira pergunta que fica, a principal pergunta do trabalho é: qual conhecimento a ser trabalhado na geografia escolar? Então, diante dessa perspectiva que nós trazemos do foco da aprendizagem no aluno, nós estamos rompendo com a lógica tradicional do ensino e pensando em metodologias orientadas para a aprendizagem. Então, a instituição da geografia escolar no Brasil, porém, é importante salientar aqui que durante grande parte da evolução do arcabouço normativo da geografia, o que se pautou foi a lógica tradicional, né? E nós vamos entender por quê essa lógica da pedagogia tradicional, da lógica tradicional do ensino, está presente na maioria das legislações sobre educação no Brasil e que trata do ensino da geografia. Mas é importante dizer também que a institucionalização da geografia escolar ela acompanha as diferentes fases do desenvolvimento político, social e econômico do país. Então, a depender do momento de desenvolvimento do país, você tem legislações mais progressistas ou mais conservadoras, né? Isso é muito interessante, esse movimento ficou bem claro na nossa pesquisa. E almejamos explorar a relação entre o desenvolvimento do sistema escolar brasileiro e os modelos pedagógicos historicamente adotados pela geografia escolar no país, para captar suas principais repercussões. Então, primeira coisa, a geografia escolar foi concebida no contexto tradicional e, principalmente, a ideia daquela geografia também tradicional, a geografia que foca nos aspectos naturais em detrimento das características sociais dos lugares. Então, durante muito tempo, a visão da geografia escolar ficou retida principalmente na figura do professor como objeto do conhecimento e que negligenciou também a organização do processo de aprendizagem do estudante. E aí nós temos uma geografia mnemônica, né? Então, uma geografia da decoração, né? Ou seja, tem que se decorar o nome dos rios, o nome dos relevos, o nome dos biomas, o nome dos climas, né? E assim você saberia trabalhar uma constituição geográfica dos lugares, né? E hoje nós compreendemos que não, né? Geografia vai além da geografia física, né? Existe uma geografia humana, a geografia da sociedade também, né? Que é muito importante. E não só isso, né? Compreendendo também que o foco do processo educativo é a aprendizagem, né? Isso é muito importante. Então, primeira lei geral de 1827, que trata da educação no Brasil, a primeira lei, ela traz essa visão tradicional. Tradicional do ponto de vista pedagógico, mas também da questão dos costumes, né? Então, é uma educação com princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana. Então, aquela ideia de catequese, né? Então, o professor fala e o aluno presta atenção e absorve e vai decorando tudo, e quem decora mais, aprendeu mais, né? Então, surge nessa ideia. Aí já no decreto número 981 da lei de 1890, já há aqui também o primeiro momento em que a geografia é colocada como currículo na educação brasileira, né? Então, dentre essas questões que devem ser trabalhadas no currículo da educação básica brasileira, tem lá, né, noções e elementos da geografia, história natural, tem conteúdos como noção de geografia física do Brasil, exercícios cartográficos. Então, em 1890, na lei de 1890, no decreto 981, é mencionado pela primeira vez o currículo escolar associado também aos conteúdos geográficos, né? Aí muito tempo se passa, 50 anos se passam, e em 1942, no bojo da Escola Nova, né, se tem a lei número 4.244, e que o foco agora, a partir das ideias, né, da Escola Nova e tudo mais, o foco do processo educativo não é mais o ensino, mas sim a aprendizagem, né? Isso é muito interessante. Então, formar a personalidade integral dos adolescentes. Nesse trecho da lei já dá a clara noção de que se reconhece a aprendizagem do estudante como um fator elementar da prática pedagógica. A Lei 5.692, de 1964, já ali
já onde está formada a ditadura militar, né? Então há um esvaziamento, né, da geografia no currículo escolar, em que as disciplinas de História e Geografia são condensadas em apenas uma só, chamada Estudos Sociais. E esse esvaziamento da geografia e da história, principalmente pela questão do pensamento crítico, né, e a imposição de uma visão positivista da educação no modelo militar, faz com que haja um movimento de reação nas próprias universidades e que muitas pesquisas científicas passam a se desenvolver agora assumindo o materialismo histórico dialético como referência e assumindo também a questão do pensamento crítico. E toda essa ideia de reação contra a visão educacional da ditadura vai resultar em conteúdos contextualizados com a realidade concreta a serem trabalhados em sala de aula, visando a formação política e crítica do cidadão, no que se diz na Constituição Federal de 1988. Né? Então, a educação ela é um direito de todos, é dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. E, além disso, com a Constituição Federal de 88, tem a necessidade de se criar uma lei de diretrizes e bases da educação. E, a partir disso, surge a Lei 9.394, de 1996, mas já assumindo um projeto neoliberal de desenvolvimento econômico e social. Né? E nessa questão, o mais importante salientar é que a geografia volta para o conteúdo escolar, para o currículo escolar, quando se diz lá no parágrafo 1º que os currículos a que se refere a lei devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática e o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, né? Especialmente do Brasil. Então, a geografia ganha destaque novamente, e aí surge em 2018 a BNCC, né? Que aí já é um aprofundamento do projeto neoliberal e conservador na educação brasileira e que traz a ideia de, na teoria, da abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala regional e global. E aí você consegue entender que a geografia, nesse contexto, ganha tanto foco que passa até a incorporar a própria política, né? Quando você trabalha com as ideias de escalas, né? Escala local, regional, global. Então, o currículo ele deve caracterizar as realidades locais, as realidades regionais e as realidades globais. Então, isso também traz um foco, uma luz sobre a geografia na questão do sistema educacional brasileiro. Por fim, fica claro a necessidade de uma geografia escolar sob a ótica da compreensão mais responsável, crítica e sustentável da realidade vivida. Afinal, os problemas são muito variados, desde o aquecimento global, passando até pela questão do extremismo na política, na sociedade, os discursos de ódio, fake news, tudo isso é muito importante que a geografia escolar seja trabalhada, né? Outra coisa importante é que a ação pedagógica deve ser fundamentada nos aspectos subjetivos dos estudantes, sobre o cotidiano, orientada para um universo de análise análogo às suas individualidades, né? Então, trazer, né, fazer uma relação entre o conteúdo escolar e entre a realidade vivida, né? E a geografia, nada melhor do que a geografia para fazer isso, né? Também a questão da formação escolar que estimula os pensamentos crítico e transversal com temas e problemas significativos para a vida dos estudantes. Fica também aqui o fato, né? O fato de que a escola brasileira reforça a relevância do conhecimento geográfico no saber fazer pedagógico desde os seus primórdios até os dias atuais. Então, desde 1890, a geografia está inserida no currículo escolar, né? Isso mostra a importância dessa forma de pensamento, desse conhecimento científico, né? E propagamos aqui o debate que envolve a geografia escolar enquanto campo de conhecimento dinâmico, dialógico, fronteiriço e constituído numa materialidade histórica que revela múltiplas tensões sociais relacionadas à escola brasileira. Então, gostaríamos de agradecer e também avisar que estou aqui fazendo a gravação, pois neste momento de apresentação estarei em trabalho de campo, né, durante uma atividade aqui do meu doutorado. Então, por isso eu resolvi gravar aqui, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, encaminha aos monitores com o seu e-mail, que eu farei a resposta, enviarei uma resposta, com certeza. Muito obrigado, aqui são as referências, e agradecemos pela atenção. Muito obrigado.